Olá! Nesta aula estarei demonstrando como aplicar seleções às funções dos ponteiros do mouse, digamos assim, e também como movimentar-se rapidamente dentro de tabelas. Muito bem. Diante de uma folha de cálculo, o mouse apresenta três ponteiros. Um dos ponteiros é esse, uma cruz branca. O objetivo dela, ou desse ponteiro, é ajudá-lo na seleção. Então, assim você poderá clicar numa célula, arrastar até o ponto desejado, para então selecionar essa área. Observe que a primeira célula sempre fica, né, sem a cor da seleção. Então, a cruz branca, temos então o objetivo de selecionar. A cruz, ou a seta com a cruz preta, na borda ou no contorno de uma área selecionada, tem por objetivo nos ajudar na movimentação. Então, podemos arrastar apenas uma única célula, como também podemos arrastar um conjunto de células para uma determinada posição, utilizando o mouse, né? Ou seja, apontando o mouse na borda de uma área, então, selecionada. Assim, né? Então, observe que o ponteiro se transforma numa seta com uma pequena cruz, onde poderemos, então, estar movimentando a informação, ou o conjunto de dados que estão, nesse momento, selecionados. Um outro ponteiro do mouse é esta pequena seta preta, que na verdade, ao posicionarmos, né, na alça de preenchimento, que é esse pequeno quadradinho em uma célula, aqui você consegue visualizar melhor, né, aquele pequeno quadrado, então, chamamos de alça de preenchimento. Então, ao posicionarmos na alça de preenchimento, nós conseguiremos arrastar ou copiar, digamos assim, o conteúdo desta célula para uma outra célula qualquer. Veja assim, cliquei naquela célula, quando saio arrastando, ele automaticamente repete aquela informação para os demais. Aí, ao longo do treinamento, você verá que ele pode fazer sequências, fórmulas, entre outros recursos que utilizamos então aqui. Ok? Então, esses são os três ponteiros do mouse. Veja, ponteiro de seleção, movimentação e cópia com a alça de preenchimento. Ok? Muito bem. Vamos então falar um pouco mais sobre seleção. Eu mostrei agora aqui que você pode, na verdade, selecionar uma área simplesmente arrastando o mouse. Assim, né? A área qualquer. Mas podemos também selecionar uma coluna. Veja, quando posiciono o mouse, né, sobre o meu guia de coluna, ele seleciona uma coluna. E poderei, é claro, selecionar várias colunas. Basta ir arrastando o mouse. Assim, né? Assim como poderemos também estar selecionando linhas. Desta maneira. Eu posso selecionar apenas uma linha, como posso selecionar um conjunto de linhas. Lembra você que a seleção de áreas é importante, porque com ela você irá conseguir aplicar bordas, cores, formatações, exclusões. Então, primeiro, o objetivo da seleção é que você, então, marque o destaque uma área para que para que nesta área seja aplicado algum efeito, ok? Muito bem. Veja bem, a seleção aleatória, ou seja, pretendo selecionar alguns membros dessa área ou dessa coluna, assim, e também pretendo selecionar, por exemplo, outros desta aqui.
Para isto, utilizei a tecla Ctrl apertada. Assim, primeiro seleciono a área desejada, a primeira área. Em seguida, solto o mouse, aperto o Ctrl, mantenho ele apertado e, em seguida, seleciono a área desejada. Seleções aleatórias. Veja, enquanto eu não soltar a tecla Ctrl, eu posso ir clicando e selecionando áreas aleatórias. Assim, por exemplo, poderia aplicar a mesma cor em todas essas áreas. É claro que essas formatações nós estaremos vendo mais adiante no nosso treinamento. Ok? Você pode tanto selecionar colunas, como você pode, então, selecionar linhas. O objetivo da seleção aleatória também é para a construção de gráficos. Assim, você poderá selecionar determinadas áreas na hora de montar os seus gráficos. Estaremos vendo, é claro, esse recurso também mais adiante. Ok? Vejamos. Se utilizarmos um Ctrl+T, o Ctrl+T é uma combinação a combinação de teclas Ctrl+T me ajuda a fazer uma seleção, digamos, mais extensa. Assim, se utilizo o Ctrl+T em uma célula vazia, observe aqui, né, que o Excel acabou selecionando todas as linhas e todas as colunas desta planilha. Observe também que, se utilizo o Ctrl+T em uma área ocupada, apenas a área ocupada é selecionada. Assim, por exemplo, poderia estar aqui removendo todas as bordas desta planilha. Ou então, ao contrário, se você quisesse colocar bordas em sua planilha, bastaria clicar em uma célula ocupada qualquer, usar um Ctrl+T, toda a área se torna selecionada e agora, é claro, eu posso ir lá e aplicar a formatação. Ok? Então, é uma maneira de selecionarmos. Vamos lá. Outras maneiras de seleção. Clique no início ou na primeira célula que desejo. Aperto Ctrl e Shift. Com a tecla Ctrl e Shift pressionada, eu uso seta para baixo. Veja aqui que acabei selecionando, né, desse ponto até a última célula ocupada. Vamos lá de novo. Cliquei na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo. Selecionamos até então a última célula ocupada, né? Aqui, claro, estou usando aqui acabei usando outro recurso que ele acabou selecionando, né, mais coisas. Mas, assim, clicamos na célula, Ctrl Shift, seta para baixo. Veja, então, ele acaba selecionando todo aquele intervalo, né, para mim, assim. Né? Aqui está, então. Muito bem. Ou assim, Ctrl Shift apertado, Ctrl seta para o lado. E Ctrl seta para baixo também me leva à seleção da minha área, de uma determinada área. Aqui está. Correto? Né? Muito bem. Então, Ctrl Shift pressionado, com setas, você faz a seleção sequencial. Outra maneira é clicar na célula inicial, Ctrl Shift End. Ele seleciona até a última célula sensibilizada, ou seja, nesse caso, independente de ela ter dados ou não. Significa que em algum momento, né, eu usei esta célula aqui. Veja, que se eu clicar, por exemplo, nesta célula, digitar alguma coisa aqui e em seguida deletar, num próximo momento em que eu utilizar aqui Ctrl Shift End, ele estará selecionando até a última célula que foi sensibilizada. Ok? Também uma maneira, então, de aplicarmos seleções. Muito bem.
A movimentação, ou seja, movimentar-se em grandes bases de dados. Veja, se você clica numa célula e usa Ctrl seta, você vai até a última linha ocupada, para o lado. Se eu utilizar aqui Ctrl seta para baixo, estarei na última ocupada. Ctrl Home, primeira célula da minha planilha. Ctrl End, última célula da última linha sensibilizada em algum momento. Percebam que, né, ele foi até a última linha, né, a última célula da última linha, em que em algum momento houve alguma informação. Ctrl Home, primeira célula da planilha. Ctrl seta para baixo, próxima ocupada, novamente, ó, última ocupada. Então aqui vejo que eu me desloco rapidamente de uma célula, da primeira célula da minha tabela à última célula da minha tabela. Assim. Se usarmos Shift, selecionamos. Sem Shift, apenas nos movimentamos. Uma outra maneira também de chegarmos rapidamente a um ponto qualquer de nossa planilha é a utilização da tecla F5 do teclado, que é o ir para. Aqui você pode, por exemplo, colocar X34. Dou um Enter e aqui estou na célula X34. Observe. Então, F5, né? Aperto aqui F5 e ponho aqui A1. Dou um Enter. Novamente retorno, então, ao primeiro endereço ou o endereço que eu coloquei no campo de referência da janela do recurso F5. Ok? Então, são recursos de movimentação e recursos de seleção. Importante você conhecê-los para prosseguirmos em nosso curso. Ok? Obrigado e até a próxima aula.